Seja muito bem-vindo, você está no terceiro episódio da nossa série, a série sobre os 90 anos da nossa família de fé, é a Igreja Nova Jerusalém, chegando até você por meio desse instrumento, dessa forma de viver esse tempo. E nós vamos conversar hoje sobre o terceiro E do processo discipular. Você já assistiu o primeiro episódio? Não assistiu? E o segundo? Também não? Então aí na descrição você pode voltar lá, ver o primeiro, o segundo episódio e assim acompanhar esta série. Então seja muito bem-vindo. Vai ser um tempo gostoso e é uma alegria ter você conosco. A mesa hoje está repleta de pessoas, gente para falar sobre o... Opa, perdão. Calma aí, não fica nervoso. Gente para falar sobre o passado, gente para falar sobre o presente, gente para falar sobre o futuro. Lembrando a você que nós celebramos o passado com gratidão, o presente com propósito e o futuro cheio de esperança. Então vamos conhecer os nossos convidados desta hora. Vamos conversar. Tauan, seja muito bem-vindo. Obrigado, que bom ter você aqui conosco, Tauan. Fala um pouquinho para mim, quanto tempo de conversão? Pastor, nasci em berço cristão, né? Então, desde criança... muito cedo entrei no Ministério de Louvor, né? Desde os 6 anos no Ministério de Louvor com os meus pais. Tive ali meu encontro e o batismo aos 12 anos. E desde então vivendo aí chamado para o ministério, né? Vivendo sempre o melhor de Cristo na minha vida. Legal. E quanto tempo de Nova Jerusalém, Tauan? Estamos caminhando para 2 anos. Cheguei em 2020. Eu não me lembro. Ali mais ou menos. Parece que é mais, né, pastor? Parece que é mais. Tanta coisa a gente já viveu junto, fez juntos. Pois é, mas estamos encaminhando para 2 anos. Muito bom, muito bom. Jussara, que bom ter você aqui, Jussara. Fala para mim aí quanto tempo e para todos aqueles que nos ouvem, nos veem. Quanto tempo de vida cristã, Jussara? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, participar dessa mesa, é um privilégio. E eu nasci num berço cristão também, né? Minha família sempre foi muito ativa, participante da igreja. E na IBNJ eu tenho 6 meses. 6 meses, olha. 6 meses. Dessa série que nós estamos fazendo, você é a mais novinha, né? É verdade. Que legal. Vai ser gostoso ver a sua perspectiva e também aqueles que estão nos assistindo, nos vendo, a perspectiva de alguém que está 6 meses sobre o nosso processo discipular. Com certeza. Muito bom, muito bom. Rodrigo, fala aí pra mim, que bom ter você aí. Obrigado, Quanto pastor, tempo você está conosco, Rodrigo? Obrigado, pastor, pela oportunidade, né? Primeiramente, comentando da vida cristã, eu me reconheço muito com a Tati, né? Porque minha origem também é católica da família, né? Só que o que ela falou foi muito interessante, porque às vezes no tradicionalismo era muito mecânico as missas e tal. Só que foi muito bom, aos pouquinhos, adentrar na igreja e amadurecer mais em Cristo, e amadurecer mais na palavra. E pra quem não sabe, pessoal, quem casou eu e a Cat é um pastor muito legal, que tá aqui. Né? Ele casou a gente, então a gente é muito grato, falando pela minha família também, obrigado por tudo. E pensando sobre isso, logo mais a gente vai comentar mais, mas pensando nessa de gratidão e reciprocidade para a igreja que serviu a gente. E nos dá vontade de servir a igreja, servir a Cristo, servir a Deus. Legal, Vai fazer uns 4 anos, pastor. 4 anos já, né, Rodrigo? Isso. Tá bom. Passa rápido. Passa rápido, Muito passa rápido. A gente precisa só batizar você, hein, Rodrigo? Você tá me enrolando, cara. Mas a gente vai conversar sobre isso. Sim, sim. Mas que bom ter o Rodrigo pastor, aí. Eu trouxe aqui só pra te colocar na Olha. parede, cara. Agora não tem mais volta. Hoje é o dia. É isso aí. Mas que bom, Rodrigo. O Rodrigo nos ajuda, né, ali na cantina também. Você viu no primeiro episódio o Edson falando sobre sair do culto, ir pra cantina. O Rodrigo tá sempre lá. Venha comer Fazendo na cantina. a melhor coxinha de São Paulo, tá? A melhor coxinha de São Paulo. É isso aí. E a Mary. Mary, que bom ter você aqui, Mary. Quanto tempo de vida cristã, Mary? Vida cristã desde o nascimento, né? Sim. Sim. Não precisa falar, né? Quando nasci, né? Não precisa falar quando nasceu. Não precisa falar quando nasceu. Bom. E quanto tempo de Nova Jerusalém? Aproximadamente 60 anos. 60 anos de Nova 60 Jerusalém. isso. Sim, sim. Então, de todos que passaram à mesa, você é a que mais tempo tem de mais história. experiente, A mais né, experiente. A Mary, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é o nosso registro histórico vivo, é a nossa HD ambulante. Você quer conhecer sobre Nova Jerusalém? Marca um café com ela. Ela tem muita história, muita foto. Você trouxe foto hoje, Mary? Como bom representante do
século passado, sou equipada com fotos. Ó, tá equipada com foto. E depois a gente vai fazer você ver essas fotos. Vai ser um tempo muito gostoso, muito gostoso. Pastor, mas estou muito honrada de estar aqui, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. É um privilégio, um privilégio. No processo discipular, a gente entende que 3 E's, eles são a base. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre evangelizar. No segundo episódio, nós falamos sobre edificar. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o equipar. O que é o equipar? O equipar é o momento do envio, é o momento da multiplicação, né? É o momento onde a pessoa que foi evangelizada e edificada agora está pronta para multiplicar. Eu gosto muito, Mary, vou começar com você. Sim. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi, né? Que no processo discipular, às vezes eu faço e você vê. Depois você faz e eu faço. Depois você faz e eu vejo. Eu equiparo essa terceira fase, né? Onde você já viu eu fazer, a gente já fez juntos e agora eu estou à vontade para deixar você fazer. Pensando numa pessoa que acabou de chegar na igreja, um novo convertido, ele passa por esse processo, né? O equipar. E dentro da história de Nova Jerusalém, Mary, como você vê esse processo, você viu esse processo na sua geração? Como as pessoas elas eram encorajadas a servir, elas eram encorajadas a multiplicar, elas eram encorajadas a ir? Sim, eram encorajadas a... nos 2 tripés que nós já vimos, de evangelizar e edificar, e nesse tripé, equipar, é muito interessante. E partindo do princípio que equipar é fornecer o necessário para. Sim. Então, os pastores tiveram sempre um papel muito importante nisso. Que legal. E agradeço, o Senhor é uma pessoa que se preocupa bastante com esse tripé, né? E cabe a nós aproveitarmos as oportunidades de fazer uso desse todo equipamento. Que acho que uma das principais preocupações do pastor é equipar as ovelhas, né? Dar o necessário, prover as ovelhas, sim, principalmente para estar preparado para dizer ao mundo a razão da nossa esperança, sim, né? E a gente tem tido muito apoio nisso, muito apoio. E, Mary, você se lembra quantos pastores Nova Jerusalém teve nesses 90 anos? Acho que 11 pastores. 11 né? pastores, 11 né? pastores. Alguns ficaram 3 décadas, outros 1 década, outros 18 anos, 7, 3, 1. E foram ministérios muito abençoadores. Sim. Eu penso que talvez eu não tenha muito isso em mente, mas pelo que você escreveu, né, sobre a história da igreja, como eu citei lá no episódio inicial, acho que o pastor que mais ficou foi aquele que plantou a igreja, né? Sim, pastor Alcides Franco. Pastor Alcides Franco. Ele ficou quantos anos? Ele ficou 28 anos. 28 anos. 28. E é interessante porque hoje ainda nós temos as suas filhas como membros da igreja. Temos. A irmã Elda e a irmã Eunice Rocha. Sua filha... A Eliane. A Eliane, que é filha da Eunice, certo, e sua neta. Thaís. Então estão lá, né? Que gostoso saber que a história de Nova Jerusalém ainda tem pessoas tão próximas de nós, né? Para relatar como foi o início dessa história. E pensando um pouquinho nesse início, porque foi multiplicação. Sim. Ela nasce, Nova Jerusalém, Mary, ela nasce como uma multiplicação de um sonho de uma igreja para com outra. Conta para nós como foi esse nascimento. O embrião, digamos assim, sim, da Nova Jerusalém. É a palavra que eu estava buscando. A nossa mãe é a Igreja Batista do Brás, né? Onde uns 8 ou 10, por aí, abriram um ponto de pregação lá na Rua do Ouro, atual José Tabacô, né?
E dali o dirigente era o diácono, o evangelista Alcides Franco. Evangelista na época, né? Evangelista. Depois, dali, passou desse ponto de pregação, cresceu, e conseguiram comprar o terreno na José Tabacou, antiga Rua do Ouro, né? Sim. Perto da Mariuardi, ali, vocês conhecem. E daí ficou lá muitos anos, né? Até conseguirmos ir para Nova Jerusalém num espaço bem maior, maior. Sim. Você pode também entrar no nosso canal no YouTube e lá tem um vídeo falando sobre os 90 anos, onde a Mary conta um pouquinho mais sobre isso. Vai ser legal você ver o primeiro episódio lá. Então entra no canal do YouTube e vê. Você continua sendo enriquecido por essa história. Mas que bom, Mary. Bom sempre termos em mente, né, essas recordações, essas lembranças, né, de como foi o nosso nascimento, né? E pensando ainda nessa... que pessoas são enviadas, né? Pessoas são equipadas. Você, dentro desses 90 anos, faça o destaque de uma década que você entende assim que foi muito legal para a história da igreja. Sim. Esse tripé equipar está presente em quase todos os segmentos da igreja, né, pastor? Sim. Aqui ele já deu uma palavrinha sobre a União de Mocidade, que hoje chama Next, né, Julinha? Chama Next. Naquele tempo chamava União de Treinamento da Mocidade. Sim. Então já era o tipo de era equipar, né? Sim. E era tão interessante porque nessa união de treinamento era meio parecido com o culto, onde tinha uma reflexão, né? A palavra, e sempre era um unionista que falava. Olha. Né? Tinha o secretário, o presidente, o vice-presidente e tinha o conselheiro, que geralmente era um diácono. Sim. E isso na vida secular refletia tanto que aqueles jovenzinhos mais tímidos tinham dificuldade em dar uma aula expositiva na escola, no ginásio. Antigamente era ginásio, né? Tinha um tal de seminário onde o aluno tinha que discorrer sobre um assunto. E tal era a nossa alegria, surpresa, tudo misturado, que os próprios pais falavam que eles faziam um treino na mocidade para falar em público. E chegava lá na escola, na hora do seminário, eles arrasavam, né, nos seminários. Então, até para isso, o treinamento é bom, o equipamento foi bom. Muito bom, muito bom. E, Rodrigo, como que você vê isso hoje? Você que está aí 4 anos na igreja, como que você vê isso hoje acontecendo? Como que você tem se envolvido nesse processo da multiplicação, do envio, do servir? Certo, pastor, certo. Para organizar as 10, galera, eu fiz alguns tópicos, né? E o primeiro tópico é para começar a servir a igreja, que eu pensei que, como o senhor em cursos passados comentou, que é mais ou menos parecido servir para semear bons frutos. Sim. Porque quando a gente chega na igreja, né? A primeira coisa que chega na igreja é o abraço da Rose, né? Sim. Chega lá, a Rose lá abraça você. Sempre o pessoal muito acolhedor. Então a gente tinha esse sentimento. Nossa, a igreja serve a gente tão bem. Né? E um dia a Catarina falou, amor, eu quero servir mais na igreja. Né? E aí é muito interessante, porque aí inicia o processo de reciprocidade. A igreja serve você, os pastores servem você, e você quer servir a igreja de alguma forma, servir a Cristo de alguma forma, através da reciprocidade, né? E aí inicia o processo. E o mais engraçado do primeiro processo é que Deus nos capacita, né, para poder fazer as atividades. Porque Sim. às vezes não é a sua carreira, não é o seu talento, a sua aptidão. E desculpa, amor, mas esse aqui é pra você, tá? Porque você é o melhor exemplo. Quando a gente começou, quem ensinou a gente foi a tia Vilma e o pastor Davi, né? Agradeço muito a eles também. Sim. E passou 15 dias, sei lá, um mês, e a Cat já fritando coxinha, gente. E ó, que quem cozinha em casa sou eu. Eu que gosto da cozinha. Olha, que bom, que bom. Não sabia disso, não. Não, Deus Rodrigo. é maravilhoso. Falei, nossa, eu vivi pra ver isso, galera. Desculpa, tá, amor? Desculpa que você não tá aqui pra se defender, mas... Então, é maravilhoso essa parte, porque a gente quer ajudar na igreja, a gente quer servir. A gente vai ter essa dúvida, né? Porque
como é que eu posso servir na igreja? A gente vê que esse campo é muito fértil, mas, por lado de Deus, nos capacita também para as áreas que a gente não conhece. Nos ensina muito, ensina muito. Eu também tenho vários exemplos, mas esse é o exemplo mais legal que eu consigo lembrar. Sim, muito assim, bom. né? E você tem abençoado muito, junto com a Cat, a esposa. E para nós é muito bom, pastor, né? Essa sensação, né? Sim, muito bom. Vamos lá, Tauan. Vamos lá. Você está liderando que área hoje na igreja? Hoje eu cuido do Ministério de Louvor. Você é o Ministério de Louvor. Joia. Você é o nosso diretor? Diretor musical. Diretor musical. Isso. E é muito bom ter você. Tauan. Os nomes com o tempo vão mudando, né? Então, hoje é diretor musical, devido a uma questão mais técnica, né? A gente tem muita questão de tecnologia, produção musical. Então a gente saiu do ministro de louvor para o diretor musical por conta dessa questão técnica, né? Sim. E como que é o seu papel nesse processo de equipar os voluntários? Cara, eu entendo que o equipar a gente tem algumas vertentes, né? A gente tem a vertente espiritual, que eu acredito que é formar discípulos de Jesus. O pastor fala muito, né? Se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou formar discípulos de Jesus. E hoje nós temos os discipulados no louvor, né? Então, às terças-feiras eu tenho ali um discipulado com 9 pessoas. O pastor pediu para mim fazer 5, mas eu não obedeci ali. Então, são 9 pessoas sendo discipuladas comigo a cada 15 dias, de terça-feira. E nisso a gente já vê frutos sendo gerados, né? Eu tenho o Rodrigo hoje, que estava no episódio anterior, que ele já tem um grupo de discipulado com o Ministério de Louvor dos Jovens. Então a gente vai organizando ali, né, e setorizando isso para abranger o máximo de pessoas possíveis. E o discipulado, eu acho que é uma melhor forma de se formar, né? Porque ali você tem vida, você tem acessibilidade, você tem o 1 a 1, né, de tratar a parte mais profunda da pessoa, né? A gente sai do relacionamento raso para um relacionamento profundo com a pessoa. E eu tenho também, muito claro, a questão da parte técnica, né? Como eu posso equipar voluntários, hoje trazendo um pouco para minha área do louvor. Eu tenho a escola de música, que é para formar novos músicos, né? Eu tenho o coral, que é uma porta de entrada para nossa igreja, onde pessoas que... A Tati estava aqui no outro episódio, e a Tati chegou para mim no final de um culto e falou assim: então eu não sei cantar, mas eu quero participar. Eu falei: vem fazer parte, porque é ali onde a gente fala que o coral virou um pequeno grupo, e às vezes, e ultimamente eu tô brincando que virou uma sala de aula. Tem a turma do fundão, que não para de zoar. Eu acho que eu sei qual é essa voz. Eu acho que eu sei, mas não vou entregar. Não vou falar do Alex hoje não, pastor. Não vou falar do Alex, não vou falar do baixo hoje não. Não vou falar dos baixos hoje não, pastor. Tá bom? Então hoje a gente tem a família ali vivendo, né, tanto a parte do discipular quanto a parte técnica. E no coral, por exemplo, eu tento facilitar o máximo possível. Então hoje, com aquela questão de ser com as gravações, com tecnologia, a gente faz os kits vocais para a pessoa estudar em casa escutando o áudio, porque chega numa quinta-feira é muito mais fácil de ensaiar. E aí, por que disso? Porque sobra tempo pra gente comer depois. Então a gente tem o tempo de mesa, né? Hoje de quinta-feira a gente tem o tempo de mesa ali, que se não tem o pessoal fica triste. Assim, ontem só tinha bolachinha, eu fiquei triste. Daí semana que vem tem que trazer mais coisas. Né? Então a gente acaba equipando dessa forma, trazendo novas possibilidades para gerar tempo, para gerar a oportunidade de comunhão, né? Então tem sido uma dessas formas, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá, Jussara, você que é tão novinha aí, 6 meses de Nova Jerusalém, você consegue já perceber esse processo de preparo, esse processo de encorajamento para o serviço, esse processo de envio de pessoas para viver a vida cristã? Como que você vê o equipar dentro da nossa igreja e no processo discipular? Bom, eu conheci a igreja através do Instagram. E o que me chamou muita atenção foi o grupo de oração de mulheres, que na minha visão é a base, é o alicerce de uma igreja, é a oração. Então, é às terças-feiras, e eu cheguei até lá, fui abraçada por aquelas mulheres. A maioria são senhoras, sabe? Muito, muito carinhosa. Eu falei, gente, que isso? Uma ambiência assim maravilhosa, acolhedora, sabe? Porque para mim foi difícil, porque eu estava vindo de uma igreja que, infelizmente, fechou as portas, né? Então, eu e a minha família, assim, estávamos perdidos. Procurando, e foi através da reunião de oração.
Então, eu cheguei ali, participei, teve o café, e elas interagindo, querendo conhecer, né? Aí, no domingo seguinte, levei a minha família, e quando eu cheguei na porta, elas falaram meu nome, a Rose. Ô, Jussara, esse é o Arthur, essa é a Lorena, esse é o Fabiano. Eu falei, gente, que isso? Né? Então, assim, me senti muito acolhida. Então, assim, a base é a oração e o carinho, a comunhão de você receber a pessoa, porque você não sabe como que a pessoa chegou ali. Você ainda não a conhece, você não sabe por que ela foi procurar uma igreja. Então, para mim, equipar a igreja, a base mesmo é a oração e aquele abraço, ser abraçado. Foi isso que aconteceu, ser abraçado pelo pastor, sabe, que já vem na porta, seja muito bem-vindo, sabe, aquele carinho já sabendo o nome. Muito legal, muito. Sim. Isso pra mim. É legal falar, né, porque ela entrou no grupo ali das mulheres de oração, e hoje eu vejo o Arthur nos jovens muito ativo. Participando já dos pequenos grupos, já tendo uma intimidade muito grande com a gente, né? E 6 meses de história. Foi. Então isso é muito legal, isso mostra o quanto tem funcionado essas 3 visões, né? A gente continua sendo acessível, a gente continua ensinando, a gente continua formando. Isso é muito legal. Sim, eu tenho usado uma expressão, e até se você entrar no site de nossa igreja, ibnj.com.br, você vai ver um vídeo que apresenta um pouco o nosso DNA. E naquele vídeo, no começo, algumas pessoas não entenderam. E elas perguntaram para mim, mas por que isso? Eu queria trabalhar um pouco com vocês isso. A gente termina o vídeo dizendo, melhor do que atrair é fazer permanecer. E as pessoas achavam que a gente não queria mais atrair. Mas não, o discipulado é evangelizar, é atrair pessoas para Jesus, para um relacionamento redentor. Mas a gente vive um tempo histórico da igreja onde existe uma rotatividade muito grande, né? O tempo médio de pessoas permanecerem na igreja, na mesma igreja local, é pouco, às vezes é 5 anos. Não existe mais isso, Mary. Muito difícil, né? Uma pessoa que está há 60 anos numa igreja local. E pensando nisso, pensando no atrair e no fazer permanecer e pensando no edificar, Jussara, o que você acha que seja fundamental? Vai pensando aí. O que você acha que seja fundamental para uma pessoa permanecer numa igreja local? Vai pensando aí, Tauan. Mas eu quero começar com você. Opa, vamos lá. Vai pensando aí. E já foi engatilhado uma coisa que eu preciso muito contar para você. Conta, vai lá, fala, Mary. Estávamos no ano de 1992, 1993. E eis que um projeto concebido lá na Convenção Batista Brasileira se estendeu para as 800 igrejas que havia naquela época. Sim. De pequeno, médio e grande porte. E sabe como chamava esse projeto? Maratona da Escola Bíblica Dominical. Olha, esse projeto eu não conhecia, Mary. Pois é, que bom, você vai conhecer. É novo para mim. E esse projeto aciona todas as ferramentas para o equipar. Por isso que eu fiz questão de estar nesse bloco. Aproveitar essa oportunidade para falar, né? Então, era assim, vou resumir bastante. Chegou o convite na igreja, o pastor, tudo. Na época, foi meio de transição entre um pastor e outro, mas a gente aceitou o desafio, né? E assim, a gente tinha que inscrever a igreja. E aí, tinha tarefas para serem executadas, porque iam ser transformadas em pontuação. Sim. Tinha uma avaliação. Agora, aí que vem mini álbum. Todas as tarefas que eles nos entregavam, era tudo pelo correio, viu? Então vamos fazer assim, Mary, ó. Mas não vou mostrar as fotos. Não, você agora vai separar umas fotos. Ah, sim. E daqui a pouquinho nós vamos ver essas fotos. Tá bom? Nós vamos ver. Nós queremos que você veja essas fotos, porque é a história da nossa igreja. Então as tarefas, gente, tinham que ser executadas e documentadas. Então o meio que a gente tinha eram as fotos que iam. Ouçam, pelo correio. Pelo correio. Pelo correio. Correio funcionava. E tudo registrado, tudo certinho. Então, quais eram essas tarefas? Isso que eu acho interessante no equipar. Em primeiro lugar, a igreja tinha que ter
ou formar, na época, uma escola bíblica estruturada, Tá. com professores durante um ano, com a literatura, Sim. Currículo. todas as atividades infantis. E mostrar a foto de cada classe. Então, tinha dos pequeninos, os cordeirinhos, classe Davi, dos juniores, classe Samuel, dos adolescentes, classe Paulo, dos jovens, classe Daniel, das mulheres, classe Dorcas, dos homens, classe Caleb. Olha, que legal. E dos novos crentes também. Sim. Né? Então, todas as fotos a gente tinha que mandar. Uma segunda tarefa era o mutirão do evangelismo. Então, aqui foto. A gente tinha que sair, acionava pessoas de todas as salas, menos crianças, né? Mas as crianças também participavam do evangelismo, Sim, viu? sim. E então a gente saía com a Bíblia na mão, ia nos vizinhos, ia fazer o evangelismo documentado. Uma terceira tarefa era cada classe, num domingo do mês, na hora do culto, tinha que apresentar alguma coisa. Poderia ser um número musical, poderia ser jogral. Instrumental, jogral, tinha muito naquela época. Poesia, né, Mary? Poesia, jogral, tudo isso, né? E o mais, assim, em questão de equipar, o mais importante era essa última tarefa, que era formar um mini-curso, criar um mini-curso para os professores, um mini-curso de capacitação. Que legal. Onde 2 orientadoras pedagógicas vinham ensinar, nos capacitar com procedimentos didáticos, né? E aí, tudo documentado, e durou 3 meses esse minicurso. E depois tinha o diploma. Olha o diploma. O certificado. Olha quantas pessoas se dispuseram a trabalhar na escola bíblica. Muito bom. Então, foi muito frutífero esse trabalho. Agora, quando eu falei do evangelismo, as crianças, sabe o que elas faziam? Convidavam os amiguinhos para a escola bíblica e era pontuado. Pontuado. Né? Sim. E agora, a nossa alegria também foi que, dentre as 800 igrejas, mais do nosso porte, acho que umas 400, nós ficamos em 6º lugar. Olha que bênção. Tá de palma, gente. Bate palma. Temos plateia hoje. Que bom, temos plateia. Em 6º lugar. E os frutos desse projeto cresceu numericamente. Sim. Sabe? Houve vínculo, porque os professores tinham que ser os mesmos naquele ano, porque era tudo avaliado, né? Então, criou vínculo e permaneciam conversões. E então, foi um trabalho que eu acho que atendeu mesmo este tripé aí. Equipar. Para equipar. Muito bom, muito bom. Que história preciosa. Obrigado, Mary, por trazer aí do fundo do baú, né? Do fundo do baú essa história. Um programa que eu mesmo não conhecia. No primeiro episódio... Eu não era nem nascido, pastor. Você não era nem nascido, né? No primeiro episódio, não sabia o que era EBF. Eu não sabia agora o que é. Como que é o nome do programa, Mary? Fala aí mais uma vez. Maratona das Escolas Bíblicas Dominicais. Maratona da Escola Bíblica. Maratona da IBD. E saía no Jornal Batista. Muito bom, também muito bom. É da época, né? Você é dessa época? Você conhece? Você participou disso? Interage conosco. Mande uma notícia para nós. Eu não sou, não. Você não tá, não. Mas, tem ali um espectador aproveitando esse episódio. Fala para nós. Manda uma mensagem. Eu quero saber se você participou da Maratona da IBD. Sim. Rodrigo, o que uma igreja precisa fazer para permanecer? Para que um membro possa permanecer e talvez replicar essa história, né? 60 anos num convívio. Eu entendo que atrair no primeiro momento, né? Igual o senhor falou que manter as pessoas, né?
Amarrando mais ou menos no nosso script aqui, no primeiro momento a gente pode fazer uma analogia como se fosse um turista. A pessoa é um turista, ela vai lá, recebe, simplesmente vai lá, curte, como a Cássia comentou em blocos passados. Hoje em dia na internet a gente tem muitas atrações em relação assim, digamos assim, né? Em várias igrejas, várias opções para você escolher. YouTube, temos várias fontes, né, para poder escolher. Só que o grande desafio é manter as pessoas. Eu acho que nesse primeiro momento a pessoa não se torna mais turista, mas sim, como a Tati comentou do CR, os pequenos grupos, as pessoas têm o sentimento de pertencimento à igreja. Isso é muito importante. Sim. E aí, amarrando mais ou menos com o meu tema, servir é uma forma de você se sentir pertencendo à igreja, né? E assim, comentando da IBNJ, acho muito legal que todas as vezes que eu e a Cat servimos na cantina ou em alguns dias, nunca nos foi... Eu tinha medo de que fosse cobrado excelência ou perfeição. Eu tinha esse medo. Porque, você aprendeu, agora você tem que fazer tudo correto. E eu acho que excelência e perfeição não é da nossa natureza, né? Sim. Acho que não é natural nosso. Então, todas as vezes que algum detalhe, um deslize, mas sempre recebido com gratidão pelo Senhor, e confiança, com mais confiança e liberdade. Sim. Que legal, Rodrigo, deu certo, vamos fazer de novo outro dia, vamos rodar salgado, vamos rodar algum piloto, vamos sim. Sempre resposta com mais confiança e liberdade. Nunca cobrando excelência, uma cobrança de perfeição, porque acho que nossa carreira, nosso trabalho, o dia a dia já cobra isso da gente. Alguns de nós cobram isso naturalmente. Acho que muito legal da igreja, que a gente se sente muito feliz, porque às vezes, né? Sobrou salgado, a gente ficava triste. Sim. Ou 5 pessoas faltou pediram. Salgado. Exato. A gente ficava triste. Mas a gente nunca foi... Eu mesmo me cobrar, mas assim, ninguém tá me cobrando. Por que eu vou me cobrar perfeição e excelência? Sim. Claro, cada dia melhorar mais. Vamos fazer o processo melhor, fazer a coxinha mais crocante. Quando a gente entende que é pra Cristo, a gente sempre quer fazer o melhor, né? Sim, não é por uma cobrança, não é porque Exato. é exigido, mas sim porque quando você entende que é pra Cristo, eu vou dar o meu melhor, eu vou sempre Com melhorar, certeza. eu vou sempre tentar fazer com excelência, né? Com certeza. Acho que é essa mentalidade que E a é gente pelo precisa sempre ter, carinho, né? é pelo... Sim, E nunca, a igreja exatamente. nunca nos pediu isso ou criticou nesse sentido, sempre com gratidão e dando mais confiança, dando mais liberdade, que isso é muito legal. E a gente... Sim. Eu acho que é isso, é sentir a sensação de pertencimento à igreja, aos grupos, que vai manter as pessoas se sentindo úteis também na igreja e servindo. Acho que realmente Sim. é um... Muito bom, Rodrigo, que você falou, me recorda, eu sempre falo sobre isso, né? A gente tem como um valor da nossa igreja a excelência. Eu acho que é como o Tauan disse, né? Cristo merece o melhor e Deus é excelente e detalhista, né? Quando a gente lê o texto bíblico, né? Quando ele, por exemplo, propõe a construção do tabernáculo, quantos detalhes! Ele se preocupa com a cor da cortina, com o metal a ser usado, né? Mas eu aquietei meu coração, Rodrigo, quando eu vi uma frase do Cortella, se eu não estiver enganado, quando ele diz que a excelência é fazer as coisas com as condições que temos da melhor maneira possível, até termos condições melhores para fazer melhor ainda. Acho que a nossa geração meio que perdeu esse significado correto e estava buscando uma perfeição, sabe? Uma autocobrança muito alta. Sim. Né? E isso acaba afastando as pessoas. Mas, Sim. claro, acho que a excelência no seu significado correto, acho que é bem-vinda. Dentro daquilo que a gente tem nas mãos, nós vamos fazer o melhor. Exato. E aí Deus vai nos dar condições para daqui a pouco fazer melhor ainda. E estamos em paz, né? Pastor, sempre quando se fala assim, fazer o melhor, eu lembro de José, do Egito, né? José. Tudo que ele fazia, José era bem feito, né? Sim. Tudo. Era o melhor, tudo que ele fazia. Sim. Para você, Jussara, que está 6 meses aí, o que a igreja precisa fazer para que as pessoas não saiam em 4 anos, 5 anos, por exemplo? A igreja, para mim, eu identifico ela como uma família. Que, inclusive, quando eu cheguei na igreja, o tema era família, né? Sim. É uma família que abrange a todos e todas as idades. É o idoso, é o vovô e a vovó, é o papai e a mamãe, sabe? É o tio, são os adolescentes, são as crianças, são os bebês. Então, ali na igreja, eu vejo que tem tudo isso. Então, abraçar todo esse ministério e capacitar cada pessoa de estar num lugar, né? Uns têm mais habilidade em lidar com as crianças, outros com os idosos, outro na música, e assim, então identificar, cada um de nós identificar, que foi o que foi dito aqui no outro episódio, né? Identificar onde eu posso ser útil, né? Então, isso acaba fluindo naturalmente.
E as pessoas que chegam, elas sentem isso, que foi o que eu senti. Uma das coisas que também que me atraiu muito foi o bazar, foi a ação social da igreja. Sim. A ação social da igreja, ela é muito bonita. E ela é detalhista, foi o que você falou, feito com detalhe, com cuidado, com zelo, sabe? A separação de peças, o cuidado que as pessoas têm de conhecer as pessoas que chegam ali pelo nome. Oi, fulano, e você tá melhor, né? Fez aquela cirurgia. Gente, é sensacional, é muito lindo. Aquela preocupação daquelas mulheres, sabe? Tá ali preparando, dobrando, as cestas básicas que é distribuída, sabe? O trabalho que é feito ali é muito bonito. Então, assim, foi o que me... Falei, gente, isso aqui é real, sabe? Não é uma fake news. Sim, sim. Sabe? Sim. Não, nós fazemos. Não, ele é real mesmo, ele funciona. E ninguém muito passa importante. batido, né, Ju? Ninguém passa batido. Entrou no bazar, você não é mais um. Não, você é um. É. Você. Que bom, verdade. que Muito gostoso. bacana. É Que muito gostoso. lindo esse trabalho aí, e é onde, sim, atrai, e é uma maneira de evangelizar, e as pessoas são evangelizadas, aqueles que vão receber a cesta básica, né, comprar uma vestimenta ali, eles são evangelizados. Nós falamos da palavra ali, eles são Sim. abraçados. Sim. É muito, e é Obrigado. uma das partes. Que eu Obrigado, acho obrigado, importante. Jussara. Vamos lá, Tauan. O que a gente pode fazer aí? Porque também não é só o membro, né, o convertido, que às vezes vem de uma outra igreja, mas também existe uma pesquisa que a média de pessoas que se batizam, elas ficam pouco, né? Depois elas se afastam da igreja, ou porque foram machucadas, ou porque se decepcionaram, ou porque tem o seu motivo. Então, como que a igreja pode reverter isso na questão do equipar, né, Tauan? Eu enxergo isso muito como um momento pós-pandemia que a gente tem, né? Acho que antigamente a Mary, muitas das nossas histórias aqui, trouxe o quanto a gente vivia numa igreja por região, né? Eu morava no Tatuapé, Sim. eu iria na Nova Jerusalém, morava no Brás, ia na Primeira do Brás, né? E hoje já não é mais tanto assim. Hoje, quando a gente monta o mapa da igreja de membresia, por exemplo, a gente tem pessoas vindo do ABC, né, que é muito distante. Também a facilidade de transporte, né? Sim. Mas eu acho que isso mudou um pouco, não por ser perto, mas sim por identificação. Isso. Né? E acho que na nossa igreja hoje a gente tem um diferencial. Nós somos uma igreja que visa as gerações. Né? Nós procuramos atender desde o Inova ao entardecer. Né, em tudo, né? Eu falo por mim, vou sempre trazer a moeda para mim, né? Do louvor, por exemplo, a gente sempre tenta honrar com as canções mais antigas, trazendo também canções mais novas para os jovens. Às vezes é muito putz para mas né? Então tentando caminhar sobre as gerações. E hoje fica muito difícil da gente fidelizar essas pessoas, delas não saírem, porque a gente se tornou uma geração egoísta, né? A gente quer o que me atenda. Então, no meu tempo, era diante do trono. Então, eu quero que cante diante do trono 24 horas por dia dentro da igreja. Na época da Mary, por exemplo, Vencedores por Cristo, né? Jovens da Verdade. Jovens da Verdade. E aí se torna uma briga de egos, né? Então, eu quero que seja assim porque meu tempo foi muito bom. Né? E eu tenho uma fala que eu tento trazer para o pessoal mais velho e para os mais novos, que até o Rodrigo participou de um papo desse comigo. Os nossos jovens são jovens mesmo, né? 18 anos até 22 ali, tem uma energia, muita energia para ser gasta. E aí eu chego para eles e falo assim, cara, pra gente ter vivido a nossa geração, a gente teve pessoas que sustentaram a nossa geração. Né? Então, pra gente viver para mim viver meu tempo diante do trono, a Mary parou de escutar Jovens da Verdade, deixou a gente tocar diante do trono pra gente sustentar essa nova geração. Né? E eu acredito que hoje a gente vive isso, a gente tá, né, sustentando mais uma geração que chega. Né? Então, eu acho que trazendo para nossa visão da igreja, fazer eles entenderem que não é sobre atender o meu desejo pessoal ou os meus achismos do que seria melhor, mas sim entender como comunidade, como a gente pode atender melhor a nova geração, mas também a nova geração olhar e falar assim, como eu posso servir melhor o entardecer,
né? E assim a gente sempre trabalhar de uma forma em unidade. E aí a gente vem a gente volta pro início, viver uma igreja de unidade. Quando a gente vive uma geração que passa de uma geração para outra, entendendo as diferenças de uma geração para outra, sustentando uma geração a outra, honrando uma geração a outra, a gente vai viver uma igreja saudável. Muito bom. Gente, chegamos ao final do nosso terceiro episódio sobre a série 90 anos da EBNJ. Foi uma alegria, Jussara, ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua percepção sobre igreja. Você tem uma última palavra a nos dar? Bom, deixar uma frase aqui. Que nós possamos ser mentoreados pelo Espírito Santo. Amém. Né? Deixar-nos entregar para sermos mentoreados pelo Espírito Santo. E isso vai reverberar na igreja, né? Isso vai se materializar. Nós temos que estarmos disponíveis. Isso é igreja. Sim. Amém, amém. Rodrigo, foi muito bom ter você nesse episódio. Obrigado, viu? A Cat te liberou. Que bom. Eles que andam sempre juntinhos, né, Mary? Sempre juntinhos. Eu sou a sombra dela, é minha sombra. Que bom, obrigado, viu, Rodrigo? Eu agradeço, pastor, eu agradeço, né? Dando uma palavra final, eu acho que todo mundo falou, então os blocos passados nesse bloco, eu queria concluir que qual a ideia de servir, né? Peço até desculpas se eu cometer alguma imprecisão aqui, mas quando Jesus agachou para poder lavar os pés dos discípulos, você falou, mestre, não quer não? Hoje eu vou servir vocês. E o senhor até comentou do Douglas Gonçalves, Jesus Cop, né? Eu acho que essa é a grande verdade de você servir. Ser mais parecido com Cristo. Sim. Né? Essa é a ideia. E eu sou muito grato por quanto eu amadureci esses 3, 4 anos na igreja, com a palavra principalmente, entendendo isso. E assim, finalizando, eu vejo que servir é seguir os passos de Cristo. Sim. Se você tem sede de aprendizado, os pastores estão lá para servir você. Agachar e servir você. Igual o pessoal falou, estamos no mesmo patamar. Né? As pessoas são acessíveis, né? Sim. Tá com o coração peludo, meio frio, o louvor, o pessoal do coral vai lá servir você. Sim. E a gente também, na cantina, não importa a área. A pessoa vai estar lá, a gente vai perguntar se ela está bem, falar o nome dela, para servi-la com um alimento bem quentinho, bem feito, com muito carinho, para ela poder ter comunhão também. Eu acho que servir é seguir os passos de Cristo, e acho que é isso que é o mais importante na ideia de serviço, a experiência da igreja e servir. Joia. Tauan, considerações finais. Deixa eu aproveitar, Tauan. Eu acho que domingo que vem nós vamos estar celebrando 90 anos. 90 anos. Vai ter participação especial? Vamos ter participação especial. Quem vai estar conosco? Dia 7 de dezembro. Olha, primeiramente o nosso coral vai fazer uma participação especial. Nós temos uma música de 90 anos preparada aí. O coral compôs? Vocês comporam uma música? Composição totalmente nossa, né? Uma produção muito bonita. Legal, muito bom. Queridos, chegamos ao final de mais um episódio, mas, eu tô cometendo uma gafe, perdão. Mary, eu deixei você por último e eu tava me esquecendo. Não acabou. Calma, Mary vai fechar a cereja do bolo, a Mary vai colocar a cereja do bolo. Fecha, Mary. Que responsabilidade. Fecha. Não, então, eu queria uma palavra seguinte. Vamos aproveitar esse rico equipamento na comunicação que nós temos, já que estamos falando de equipar, porque antigamente era difícil. Vamos aproveitar toda essa tecnologia e todas as mídias, proclamar o evangelho, aproveitar, mas não esquecer de uma coisa. Gente, só deixe de ir na igreja quando vocês não puderem. Não troquem o culto presencial quando puderem pela internet. Faz o seu papel. Mas é muito gostoso estarmos na igreja, abraçando, sendo abraçados. Sim. Teve um irmão, Mary, muito boa a sua palavra. Teve um irmão que falava assim, pastor, culto virtual é como sobremesa. Só de vez em quando é bom. Não no meu caso, que gosto muito de doce. Mas agora sim, gente, chegamos ao final da nossa série. 3 episódios para falar sobre 90 anos. Vem muita coisa legal pela frente. Você continue nos acompanhando. Então, deixo aí o convite para você nos seguir. IB Nova Jerusalém SP, Instagram, YouTube. Você pode então nos acompanhar e saber um pouco mais sobre a nossa história, sobre o nosso jeito de ser igreja na cidade de São Paulo e sobre o nosso DNA.
somos uma igreja discipuladora, focada, centrada em Jesus e que ama a exposição bíblica. Que Deus te abençoe, fique bem, um forte abraço e até já já.